Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do usuário Voz do Abismo, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, antes de destrincharmos nosso raciocínio, queria agradecer pelo conteúdo altamente rico para nós homens. Sei que seu propósito nesse canal é substancialmente negocial, porém, toda essa esfera masculina nutre nossa consciência e nos estimula a entender, suportar e talvez nos resguardar das dores e armadilhas preparadas pela Mãe Natureza ao longo da nossa existência, mesmo que na base da copagem. Mas, sem mais delongas, caio no seu conteúdo há aproximadamente 2 anos e, como todo homem, logo de cara me identifiquei com o raciocínio do conteúdo, mesmo com a mente lutando firmemente contra as decisões que deveria fazer. Afinal, fui criado por um militar e não preciso nem explicar muito quais os ideais foram doutrinados na minha cabeça. Isso sem contar o estímulo natural para isso. Relacionamentos, poder, força, provisão e proteção foram um alicerce durante o decorrer da minha existência individual até então. Porém, depois de muita absorção da realidade, de literais longas meditações de puro silêncio por horas, pude perceber a ilusão que vivi durante anos. Nascido e criado em um dos locais mais promíscuos do país, a maior parte da minha vida foi um completo vazio na questão do porquê as coisas funcionam do jeito que funcionam. Foi nesse conteúdo que eu descobri. São Paulo, capital. Quantidade de pessoas que você conhece leva a oportunidades, que leva a negócios, que leva a dinheiro e, consequentemente, a relacionamentos e muita hipergamia e frutaria, a grosso modo. E após descobrir que, por mais que lutemos, isso vai se repetir num ciclo infinito, meu subconsciente me sabotou da pior forma, me acorrentando no mais profundo calabouço da depressão. Naquele instante ativei um modo que nunca tinha jogado ainda, o modo abismo, onde até mesmo a black pill da minha própria existência foi colocada na mesa. Foram longas conversas comigo mesmo, tentando me provar que ainda havia algo para continuar. Tive colapsos nervosos, pânicos noturnos e até diários, tentativas de sabotar minha própria vida e mandei embora a Stacy que estava comigo há 1 ano. No final sobrevivi com muitas sequelas e ainda levanto o escudo quando as coisas pioram. Mas a pergunta é, você acha que esse conteúdo tem o poder de salvar os homens? Talvez possamos estar preparados para receber o conteúdo, mas estamos preparados para praticá-lo? O homem não consegue sair da manada? Ou se conseguir, vai viver no efeito sanfona, triturado, amargurado e submerso no mar de coupe e conteúdos como o seu para afagar a mente até o fim da vida? E esse é o fim do e-mail do A Voz do Abismo. Vou agradecer a ele pelos elogios e pela doação aqui ao canal, ajuda muito ao conteúdo. Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link se encontra aqui na descrição e no comentário fixado. Assim vocês apoiam o conteúdo e ajudam com que ele permaneça gratuito para todos os homens. Muito obrigado a todos vocês que fazem isso e aqueles também que querem apoiar o conteúdo, mas não de maneiras financeiras, e sempre deixam um like, se inscrevem, ativam as notificações, ficam à vontade na seção dos comentários e compartilham o vídeo. Muito obrigado a todos vocês que fazem isso, ajudam muito. E vamos a esse assunto, né? O caso do A Voz do Abismo aqui, novamente, né? Fazendo uma mini terapia, entre aspas, muito entre aspas mesmo, coletiva nesse vídeo. O caso clássico dele é de uma falta de propósito depois que ele percebe que os relacionamentos não estão gostosinhos, tá? Isso acontece muito comumente entre os homens aqui da comunidade. Por quê? Porque o homem ele precisa de propósito para viver. O homem ele sempre foi uma ferramenta, ele sempre foi tratado como uma ferramenta na espécie humana e ele evoluiu dessa forma. Uma ferramenta sem um trabalho para ser feito, sem um propósito, ela perde o sentido, né? Ainda mais ferramentas com emoções, como nós homens somos e somos tratados. E na verdade a grande maioria esmagadora dos homens nem quer ser tratada diferente, né? O homem ele está feliz se ele estiver se sacrificando, ou meramente provendo e protegendo, ou qualquer coisa que seja, desde que haja um propósito claro. E a gente pode observar isso desde os primórdios da humanidade. Os homens eles vestiam a pele dos animais que eles caçavam porque isso não só os aquecia, mas também servia de adorno, né? E isso dava todo um significado. E foi assim que nasceu a moda, não é? Convenhamos. Não era só para se aquecer, era também para ter um significado perante a tribo ali. Olhem, veja só, esse animal que eu matei aqui e está agora cobrindo o meu corpo. Significa o triunfo que eu tive sobre essa fera, o triunfo que eu tive sobre a natureza. Me adorem por isso. E aí, muito mais adiante, a gente vai ter homens que, sei lá, empalham animais, tá?
Tipo, eu cacei essa fera, esse urso ou esse alce aqui na floresta e eu vou empalhar ele para decorar a minha casa e lembrar disso para sempre, né? Então veja que é primeiro um apego, mas um apego àquela história, tá? E é uma forma de mostrar para as outras pessoas o que aconteceu, né? A prova de que ele realmente matou aquela fera. E tudo isso dá um significado para a vida do homem, né? A gente tem exemplo de ex-combatentes que guardam a primeira bala que eles tomaram no corpo, né, como souvenir, tipo, sobreviveram obviamente, então eles guardam aquilo para dar significado à sua vida. Homens adoram acumular histórias e contar histórias principalmente para os seus inferiores socialmente, vamos botar assim, como os mais jovens e tal. Então acumular histórias é algo que dá significado à vida do homem. E percebam que esse significado ele só vem por conta de um conceito social. Tá? Se você não vive em sociedade, não há por que você se adornar, não há por que você empalhar um animal, não há por que você guardar, sei lá, munições como souvenirs, não há por que você ter estilo, porque não tem ninguém para mostrar. Essa é a verdade. Então, quando a gente fala do processo de validação interna e da solitude do homem, a gente não está falando de um abandono completo da sociedade, pois a gente não sequer conhece a nossa cabeça sem um conceito social. A gente sequer conhece o ser humano sem um conceito social, tá? Um conceito de grupo. E talvez seja isso que muitos homens não conseguem lidar aqui dentro da nossa comunidade, né? Eles começam a olhar para a sociedade, começam a olhar para como eles são tratados, para dentro e fora dos relacionamentos, né, para outras relações sociais que não sejam afetivas, românticas e tal, e começam a nutrir um pouco de desgosto, ou um deslocamento, uma dificuldade de encontrar seu lugar e tal, e aí começam a cair meio que num niilismo, né, numa falta de propósito, justamente porque o ser humano só encontra propósito no grupo. Ele só encontra propósito num conceito de comunidade, e é simples assim. E essa é a importância da família nuclear, né? Porque a família sempre foi o primeiro grupo que o ser humano ele tem contato desde que nasce. Então, esse grupo saudável consegue dar propósitos e significados saudáveis para a vida de um indivíduo. E, querendo ou não, a nossa educação molda muito do que é o ser humano, tá? Como a gente sabe, o ser humano é biopsicossocial e uma coisa complementa a outra, tá? Não existe essa coisa de tipo só biologia, só sociedade, só psicologia, e nós não sabemos de verdade até onde um começa e o outro termina. Quanto mais você observa o ser humano e, acima de tudo, observa a si mesmo, você percebe que os seus comportamentos, suas formas de agir, pensar e as decisões que você toma são uma mistureba de instintos, de socialização, educação e de neurociência, psicologia padrão. Todo o comportamento humano ele pode ser explicado por essas três vertentes, tá? E não acredite em ninguém, absolutamente ninguém, desde profissional até criador de conteúdo na internet, que disser que é só biologia, é só cultura ou é só psicologia que vai definir um comportamento humano. Isso é reducionismo crasso, isso é ignorância, meramente. Então deixa eu continuar aqui esse raciocínio com uma parte do e-mail resposta que eu enviei ao Voz do Abismo. Ó. O homem está sempre à procura de algo real, um propósito, algo firme para que ele possa dedicar a própria vida. Muitos vão dizer que só Jesus salva. Outros vão dizer que você precisa viajar o mundo, socializar, conhecer pessoas. Outros vão dizer que você só precisa de uma esposa e filhos. E muitos outros também vão dizer que isso é só frescura da sua parte. Mas a grande verdade é que a mente humana encontra propósito em literalmente qualquer coisa que quiser, e isso varia de pessoa para pessoa. Nada é singular e objetivo nesse caso. Há quem encontre propósito em videogames, em criar conteúdo para a machosfera, em viver servindo uma namorada ou esposa, em conversar com inteligências artificiais, em ter uma família, em viajar pelo mundo, em ser carpinteiro, em ser marceneiro, em viver na roça, e etc. E o que é que eu quis dizer com esse recorte de e-mail resposta que eu enviei ao Voz do Abismo? É exatamente o que eu falei naquele vídeo do porquê autodesenvolvimento masculino é conversa fiada. Você não quer se desenvolver. Você não quer ficar rico, você não quer ficar bonito, o que você quer é se sentir realizado. E a realização de um ser humano, querendo ou não, ela vem por conta de um conceito social. Você precisa ter um grupo te validando, né, um grupo saudável de apoio.
e o reconhecimento desse grupo e, acima de tudo, o afeto desse grupo para se sentir realizado. O ser humano, querendo ou não, ele não conhece a realização se não for dentro de um grupo, de uma comunidade. Veja o que a gente faz dentro aqui da Machosfera, que é uma comunidade masculina. Querendo ou não, a gente tenta, né, aos troncos e barrancos, buscar validação. Né? O cara que ele vem e faz uma doação ao meu canal, ele apoia o conteúdo, ele sente que ele está ajudando realmente, e de fato está. Quando ele manda um relato, ele quer ter a situação de vida dele analisada, ele quer ouvir também uma mensagem reconfortante. Muitas vezes ele quer também ouvir críticas, ele quer saber aonde ele está errando do ponto de vista da comunidade a qual ele, querendo ou não, admira, o criador de conteúdo que ele admira, tá ligado? Então perceba que o ser humano, ele é movido por interações, querendo ou não, somos movidos por interações. E aí que tá, para ter acesso a isso você precisa encontrar um grupo, e não importa qual grupo, desde que ele seja funcional e saudável. Se ele for disfuncional, ele cai no efeito Matrix, que a gente tanto diz aqui, né? A Matrix é um grupo que sempre vai descartar o indivíduo em prol do coletivo, porque ela é como se fosse uma mãe narcisista, super protetora e egoísta, sabe? Muitas vezes ela cria uma rede de mentiras, uma rede de desinformação, quase que religiosa, para fazer os indivíduos se sacrificarem em nome dela, ou seja, em nome do coletivo. É exatamente o que a gente vê nos famigerados Blue Pills, né, ou coisa do gênero. São homens que parece que propositalmente estão indo para o abate para servir uma grande mãe. Então você tem que estar atento para isso e, obviamente, se desvencilhar de qualquer grupo que esteja se tornando assim. Mas é inevitável você precisar de um grupo, tá, para interagir e receber validação, afeto e trocar ideias. Veja, por exemplo, os criadores de conteúdo aqui da nossa comunidade, que muitas vezes se gabam que são independentes, são nihilistas e tal, mas o que eles estão fazendo é abrir um canal no YouTube para falar sobre coisas que eles querem falar, interagir com os seus ouvintes, né, responder com os comentários e tal. Perceba, isso é uma necessidade de socialização. Tá? O mesmo vale para ouvintes que dizem que são solitudianos, que vivem sozinhos e tal, e aí ficam usando esses argumentos de exceção a nível Tesla vivia sozinho, não teve filho e era um gênio. Bom, Tesla, ele tinha um amigo que era ajudante dele, né? E Tesla também vivia em cidade, ele interagia com pessoas, assim, ele obviamente tinha a sua privacidade, ele era um cara bem reservado, mas ele interagia com pessoas, tá ligado? Ele não era um Unabomber da vida, e veja só o exemplo do Unabomber, né? Ele despirocou. Não é nada estoico o Unabomber porque ele queria resolver os problemas do mundo, então ele acabou virando um terrorista por conta disso, obviamente disfuncional. Então é muito importante que o homem ele saiba escolher qual grupo, né, ele vai entrar para receber essa validação e esse afeto que é necessário para todo ser humano. Geralmente a família dava isso, ou pelo menos de forma introdutória, né? Era o grupo assim que já nascia com você e você seria formado a partir daquele grupo, e também te dava uma noção de independência para que quando você se tornasse adulto, você ou criasse o seu próprio grupo, ou seja, uma nova família, isso ia envolver esposa e filhos, ou você encontrasse, né, um outro grupo tão funcional quanto ou até mais funcional, entendeu? E eu observo essa natureza tribal do ser humano de uma maneira muito pragmática. A tribo, ela é uma ferramenta a qual você se associa pragmaticamente, tá? Esse grupo tem algo que me ajuda a sobreviver, ele é saudável e tal. Vou ficar com eles até ser funcional para mim. E no momento que for disfuncional, eu vou sair fora. Por exemplo, a Machosfera é exatamente isso. Você está aqui dentro, você absorve o conteúdo que tem que absorver, você faz a parte que você sente que tem que fazer, dando informações, relatos, ajudando o seu criador de conteúdo, compartilhando vídeo, compartilhando informação, discutindo e tal. Mas assim, no momento que você usou aquele grupo para se formar e ele não te incrementa mais em nada porque você já subiu o patamar, irmão, mete o pragmatismo pio e vai embora, tá? Procura um outro grupo, ou se você gosta de ficar aqui e você acha que, sei lá, ainda está te incrementando, está sendo saudável para você, tu fica. Mas é como eu disse em vídeos anteriores, o homem hoje em dia ele não pode se dar ao luxo de não ser pragmático em momento nenhum da vida dele, em aspecto nenhum da vida dele, tá? Ele tem que ser totalmente pragmático, principalmente dentro de relacionamentos afetivos, românticos, né?
E como eu disse, né, os homens eles têm um senso de apego muito grande ao seu significado e ao seu propósito. Como, por exemplo, matei um alce e vou empalhar ele. Tomei um tiro, vou guardar a bala como souvenir. Eu tava com essa blusa quando, sei lá, eu quase morri ou eu salvei uma pessoa. Vou ficar com essa blusa, sabe? O homem, ele tem essas coisas mesmo. Foi até o que eu expliquei, né, no vídeo do porquê os homens estão preferindo videogames a sexo casual. Cara, videogames dão um propósito, dão um objetivo. Você vai, faz a missão, ganha uma recompensa. É bem característica masculina isso aí. Aí você salva o jogo, pode continuar o jogo depois. Você constrói alguma coisinha e tal, e você vê aquela coisinha evoluindo, e você pode colher os frutos dessa coisinha que você construiu, desse rank que você conseguiu nesse jogo competitivo e etc. Então você vê que o homem ele tem essa necessidade de apego e necessidade de um investimento contínuo, tá? Então você vê o instinto do homem de investidor, de meio que protetor e provedor aí também. Ele precisa sentir que ele está investindo, que esse investimento dele vai ser seguro, vai ser salvo em algum lugar e que ele pode continuar investindo, tem um senso de competição aí também, de comparação com outros homens, principalmente quando a gente observa jogos online e tal. E a gente vai observar isso em caras que gostam de carros, tá? A gente vai observar isso em caras que gostam de vinhos, bebidas ou esportes. O homem ele quer sentir isso, tá ligado? E a família, principalmente o conceito de família nuclear, sempre deu isso ao homem de uma forma natural. Ter uma esposa e filhos é justamente isso. E por isso que o homem ele sempre quer a esposa e os filhos dele fiquem em casa, seguros, salvaguardados, porque é um investimento que ele está fazendo ao longo dos dias, das semanas, dos meses, dos anos, e aí aquele investimentozinho está ali, seguro, e ele pode garantir um significado, um propósito naquilo. E quando eu digo dessa forma, parece até bem egoísta, né? Paradoxalmente, egoísta e generoso ao mesmo tempo, porque o homem ele tá usando, ou ele quer usar, né, a família como um cofrinho de investimentos, se sacrificar em prol dessa família, ou seja, tá aí a parte generosa, mas é para sua satisfação, para ele se sentir completo e ter significado e propósito. Então, querendo ou não, ele está usando essa família como uma ferramenta para isso. Daí o egoísmo, né? Então, até quando o homem ele é egoísta, ele está sendo generoso, e é por isso que a gente faz estudos sobre moralidade aqui, como o Raccoon já mostrou, né, a questão da moralidade masculina. E a gente consegue entender o espírito nobre do homem aí, né? O homem tem muita nobreza nisso. E aí é que tá, né? Por isso que eu digo que o comportamento humano ele tem que ser explicado na tríade biopsicossocial. O homem ele tem a parte biológica dele para ser provedor e protetor, né? Ele foi selecionado para isso, ele tem instintos para isso, tá aí a parte biológica. Tem a parte social também, que é a questão da família nuclear, a questão do catolicismo, da nossa sociedade, né? Toda essa positivação de que o homem ele é fracassado se ele chegar a uma certa idade e não ter família e filhos, ou meramente não ter uma namorada, ou estar satisfazendo, né, uma mulher. E tem toda aquela questão psicológica também, que é que eu expliquei, né? A necessidade de propósito e significado. Isso, para a mente do homem, é necessário. E veja, a família ela era uma instituição que conseguia prover tudo isso para o homem, sabe? Por quê? Porque tinha a questão do legado, tinha a questão do homem estar investindo para as próximas gerações, tinha a questão do homem ver nos filhos uma cópia de si, então meio que tem um senso egoísta aí também, porém a generosidade está se sacrificando por esses filhos e pela esposa. Tinha o fato também do crescimento vegetativo, taxa de natalidade, o idealismo de educar cidadãos para as gerações futuras, de passar herança. Então veja que era um significado muito forte que alegrava bastante os homens, né? Mas bom, por diversos motivos, os quais eu já expliquei no meu canal também, a família nuclear ruiu, foi embora, já era, virou pó. Os homens, muitos deles ainda estão tentando forçar essa coisa, sabe? Tentando procurar parceiras ideais que só existem na cabeça deles, e tentando forçar essa coisa de ter filho num mundo que não contempla mais esse tipo de coisa, que economicamente é inviável ter filhos e relacionamentos muito duradouros. Questões políticas não permitem isso de uma maneira saudável. Questões sociais, tá? É a falta assim, de autoridade que o homem tem, a falta de segurança dentro do relacionamento, né? Segurança jurídica, segurança emocional, ele não tem. O homem ele só vai ter responsabilidade sem autoridade dentro de um relacionamento, o que vai ser escravidão, né? Toda aquela coisa que a gente já sabe. O homem ele pode ser traído, ele pode tomar um divórcio, ele pode ter a guarda dos seus filhos tomada, os seus bens tomados, enfim, mesmo que ele tente
satisfazer essa necessidade de um propósito familiar, né, grupal, ele criar a sua própria tribo ali, de uma maneira mais rarefeita, sem muitos riscos, mas também sem tantas recompensas, como por exemplo o namorico, que é muito que eu vejo aqui dentro da nossa comunidade, principalmente fora dela. O cara ele também pode tomar um cornão, tá ligado? E não tem o que ele possa fazer quanto a isso, a não se lamentar. Ele pode ser manipulado, sabe? Ele pode ter assim desilusões amorosas em geral. E pro homem isso é especialmente doloroso porque é ele quem investe, tá ligado? A gente sabe muito bem, um homem que não traz algo para a mesa, ele não é atraente, ele não consegue conquistar, entre aspas, ninguém. Então ele precisa investir, desde pequenas coisas como pagar lanches, fazer favores e dar carona para a parceira, ou, sei lá, agir como psicólogo, sabe, o terapeuta dela, dar apoio emocional e etc. Tudo isso para o homem, querendo ou não, custa, tá? Até o tempo que ele está investindo custa, porque tempo para o homem é especialmente valioso porque é um tempo que ele poderia estar trabalhando, e trabalhando o homem gera ainda mais riqueza, e mais riqueza para o homem é mais artigo de atratividade. Então, é por isso que os homens eles têm uma dificuldade tão grande de lidar com términos e tal, justamente porque ele investiu mais, tá? E é um investimento que não volta, é um investimento material. É um investimento não reembolsável. Então, a dor emocional que o homem sente é uma resposta psicológica para uma dor material, para uma perda material. Então o homem hoje ele se sente especialmente perdido justamente por isso. Querendo ou não, ainda estamos sustentando, ainda temos responsabilidade sem autoridade, tá? Os homens são os maiores pagadores de impostos e os censos comprovam isso, e os impostos são dados a filhos que não são nossos e a potenciais parceiras que nunca teremos acesso, vamos botar assim. Afinal, os homens eles são os maiores pagadores de impostos, mas são os menores consumidores de ações afirmativas e investimentos do governo, né? Então, a gente está basicamente pagando para não ter acesso. Porque, veja, se a medida da atração que um homem pode gerar é o que ele pode prover e proteger, e o Estado ele está fazendo esse trabalho com o dinheiro dos homens involuntariamente retirado deles, então, basicamente, os homens estão sustentando o seu grande concorrente, tá ligado? O Estado ele está provendo e protegendo com o dinheiro dos homens, fazendo eles ficarem obsoletos. Daí a gente entende a hipergamia galopante. Daí a gente entende porque a beleza tem sido mais requisitada nos homens acima de tudo, porque proteção e provisão já está sendo oferecida pelo Estado, com o dinheiro dos próprios caras, entendeu? Então, assim, é hilário, mano, é hilário. Mas é o que eu disse, né, senhores? Se você teve a sorte, né, de nascer numa família nuclear funcional, pai, mãe presente e saudáveis, e isso é raro, tá? Principalmente no nosso país. Se você tem isso, você não sabe o quão sortudo você é. Você já está na frente da maior parte dos cidadãos brasileiros, tá? Você já está muito bem. Eu imagino que você já tem uma dose de saúde muito maior do que a maioria, mas se você ainda tem dificuldades de encontrar um propósito, esse propósito ele tem que ser um mínimo dependente de outras pessoas. E é por isso que eu digo que o propósito de todo homem assim que ele nasce é construir um ambiente de tranquilidade, conforto e segurança para si mesmo. E perceba que esse propósito ele não é necessariamente social. Se você ficar sozinho numa ilha, eu gosto desse exercício mental, né? O exercício da ilha, como eu chamo, ou do náufrago, como aquele filme do Tom Hanks. Se você ficar sozinho numa ilha, seu propósito ainda vai ser construir um ambiente de segurança, conforto e tranquilidade, não é? Mesmo que não tenha nenhum ser humano por perto, você vai precisar, sei lá, construir uma rede para você dormir com mais conforto, fabricar armas para você ter segurança e, bom, procurar algum lugar para ficar que seja tranquilo, né? Longe de predadores e outros problemas. Então esse é o propósito do homem que segue o seu próprio caminho, porque ele não depende literalmente de nada além do homem mesmo. E depois disso é que o cara ele vai precisar procurar alguma outra coisa para fazer, e aí ele vai depender mais da sociedade para isso. E aí é só você se expor, tá? É só se expor ao máximo de experiências possível nesse caso, depois que você já estiver bem tranquilo, a nível assim de atingir a independência financeira. Aí tu pode viajar, conhecer outras pessoas e ver o que tu quer fazer da vida. Se tu quiser realmente, sei lá, constituir uma família, cara, vai na fé, porque assim, não fica achando que você é proibido de procurar isso por algum motivo, ou por algum conteúdo, ou por conta da machosfera, ou porque você vai achar que está traindo a si mesmo, né, os seus dogmas ou os seus princípios, se você fizer isso.
Assim, se você precisa realmente disso para ser feliz, se você nunca vai se sentir realizado se você não tiver uma família, dá um jeito, velho. O Renato Moedo ele fica falando, cara, sei lá, pega um barco, some, sabe? Vai morar no meio do nada com alguma mulher que tem esse mesmo intuito, sabe? Morar numa cidade pequena, longe de tudo. Isso se você estiver realmente muito preocupado com as questões assim da urbanização, né, sociedade tecnocrática, leis, influências, tecnologia e tal. E é claro, você também tem que saber que nada é garantido, tá? Não é segurança completa aí para você e a autoridade também não vai ser completa. O mundo mudou, as coisas mudaram, etc. Enfim, você tem que ser realista, tá? E a gente mostra esse conteúdo aqui não é como uma proibição ou um terrorismo emocional. Você vai se ferrar, você vai se ferrar. Muitas vezes pode parecer e tal, mas assim, é mais um alerta. Enfim, é acreditado, né? Cada um sabe o que é melhor para si e ninguém vai segurar tua mãozinha, principalmente porque você é homem. É isso aí, irmão. E eu vejo até de uma forma darwinista isso, né? Os caras que eles não conseguirem encontrar um propósito não vão conseguir, e os caras que conseguirem vão viver felizes, tá? Ou pelo menos realizados de alguma forma, porque muitas vezes atingir o propósito nem é o que causa realização. É estar no caminho para esse propósito que realiza o homem. É aquele negócio, né? Comparando com videogames, como eu fiz nesse vídeo. Muitas vezes, fazer aquela missão favorita do jogo ou conseguir o rank que você quer no jogo online é muito mais gostoso do que você atingir a meta, né? Que é zerar o jogo ou, sei lá, se tornar grão-mestre, platina, ultra vencedor, diamante, sei lá, o elo mais alto ou qualquer outra coisa de qualquer outro jogo aí que tenha. Então, senhores, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Um forte abraço. Lembre-se de ter sabedoria e consciência sempre. Aqui é o Curitiba do Carvalho e até mais.